agora os dois cânticos. Aleluia, louvai ao Senhor, louva, ó minha alma, ao Senhor. Esse cântico faz parte de um salmo também. Acho que é o 69, não estou lembrado. Cântico novo. Cantai ao Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. O outro cântico, no meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Ah, se isso fosse verdade, irmãos, quando os irmãos cantam isso, todos cantam isso. Ah, se fosse verdade. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida, e o anelo do meu coração. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Formoso és, formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Aleluia. Formoso és, Senhor, quão formoso és. Oh, meu Senhor.
Quem dera, meu Senhor, que a tua igreja, que o que a gente chama de igreja, realmente considerasse o Senhor como o maior tesouro, aquele tesouro que o homem da parábola de Jesus encontrou e vendeu tudo que ele tinha e comprou o terreno onde estava o tesouro. Ou a pérola preciosa que, segundo a parábola que o Senhor contou, o homem vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. Oh, meu Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa os irmãos da nossa igreja que hoje não estão aqui. O Senhor sabe, melhor do que qualquer um de nós, as motivações de cada um. Não digo nem os motivos, mas as motivações. O que leva as pessoas a agirem da forma que agem. Nós temos visto com os meninos. Por que mudar? Como é que eu vou mudar? Qual a base da minha mudança? Qual é o vetor que me leva a mudar? Eu mesmo ou o Senhor Jesus? Oh, meu Deus, formoso és. Que de fato em nosso coração haja uma canção perene, uma canção o tempo todo que nos lembre como o Senhor é formoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós oramos exatamente no nome do nosso Senhor Jesus, que é o Senhor da glória. Amém. Amém. Irmãos, vamos ver hoje aqui. Nós falamos no domingo passado sobre o temor a Deus, que não é exatamente santificação, não tem a ver necessariamente temor a Deus com santificação. Os demônios temem a Deus e nenhum deles está em processo de santificação. Então nós vimos no domingo passado algo nesse sentido. E hoje, continuando nas palavras no Evangelho do Senhor Jesus, nós vamos ver o caráter geral dos milagres de Jesus, que o pessoal anda de igreja em igreja atrás de milagre de Jesus, pelo milagre. O que eles querem é apenas o milagre. E não querem Jesus. E isso não é nenhuma novidade. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Um pouco antes de começar o Sermão do Monte, final do capítulo 4, vamos ler dos versículos 23 ao 25. Eu tenho falado tantas vezes a respeito disso aqui, mostrando para os irmãos por que as pessoas andavam atrás de Jesus. Esses versículos aqui dizem isso. Então, Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25, diz assim o Evangelho. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então eu já falei para vocês em outras ocasiões aqui, durante as aulas, às vezes, mostrando isso aqui para vocês. Olham por que as pessoas seguiam Jesus. Aqui está dizendo que ele ensinava nas sinagogas. Nós vimos domingo passado que ele entrou numa sinagoga e estava ensinando quando um demoninhado se manifestou dentro da sinagoga. Então, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, que era ele mesmo. As boas novas, o evangelho quer dizer boas novas do reino, era ele mesmo. E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então a sua fama correu por todo canto e numerosas multidões iam atrás dele, levando toda sorte de doente, endemoninhado, lunático, escambau. Aí. Então as pessoas não andavam atrás dele, nenhum deles andava atrás dele pelo que ele ensinava, nem pela pregação do evangelho que ele pregava.
iam atrás dele só porque ele curava. Alguma diferença nas igrejas hoje? Não, nenhuma. É do mesmo jeito. Onde houver um pastor curandeiro, a igreja é assim, ó. As pessoas querem a tal da cura. Então, querido, nós já temos, como eu disse há pouco, nós já temos falado sobre esse texto, enfatizando isso, que Jesus tornou-se famoso não pelos seus ensinamentos. Embora no domingo passado nós vimos que alguém disse, ele fala como quem tem autoridade. Como quem tem, não, ele é a autoridade. Ninguém creu nele. Ele fala como quem tem autoridade, mas ninguém creu nele. Poucos dias depois estava todo mundo gritando, crucificam, crucificam. Todos aqueles que estavam lá. Então, ninguém andava atrás dele pelas suas pregações, pelo seu ensino, e sim pelos milagres e curas que ele realizava. Ou seja, as multidões iam atrás de Jesus, andavam atrás dele. Essas multidões não queriam conhecê-lo, quem ele era ou como ele era. Não queriam aprender de Cristo, o Messias de Deus, aquele prometido lá nos profetas, o profeta prometido a Moisés. Não queriam, muito menos, ter uma relação pessoal com ele. Queriam apenas o que ele podia lhes dar. Eram consumidores de bênçãos. Como eu disse hoje de manhã, uma senhora esteve aí pedindo uma cesta básica. Se você der, ela vai ficar frequentando a igreja. Aí ela quer a cesta básica dela todo mês, ela só vem por causa da cesta básica. Não é papel de igreja da cesta básica para ninguém. Quem tem que fazer isso é a Secretaria de Bem-Estar Social do governo, e não a igreja. A igreja tem que falar do evangelho, de ensinar quem é Jesus. A igreja trata de salvação, de condenação, e não de bem-estar de ninguém. Então, irmãos, eram consumidores de bênçãos atrás de Jesus o tempo todo. Será que hoje é diferente? Será que não é essa mesma realidade que vemos nas igrejas? Aqui, quando eu cheguei aqui, tinha uma verdadeira quantidade de pessoas numa favela que tem ali atrás, que recebiam do pastor anterior aqui uma espécie de cesta básica. Ele era metido a político, dava café da manhã para as crianças aqui. Tinha meio mundo de gente aqui, era cheia a igreja de gente aqui. Aí quando eu assumi a igreja, eu fui visitar cada um das suas casas. Parei de dar cesta básica para todo mundo e café da manhã para todo mundo aqui. Foi embora todo mundo. Não ficou nenhum. Nenhum não ficou aqui. Então não é diferente não, irmãos. Essa é a mesma realidade que vemos nas igrejas. Verdadeiras multidões pulando de igreja em igreja, atrás de pretensos milagres de Cristo ou de benefícios que a igreja lhes dá. Cesta básica, café da manhã, sopa à noite. Aí toda eleição o tal do pastor se candidata a vereador. Pessoas que não mostram a menor vontade de conhecer a Cristo. Não mostram a menor vontade de ter um relacionamento íntimo com Cristo através da sua palavra. Por isso não vem ninguém para a escola dominical, não vem ninguém para estudo bíblico de segunda e quinta-feira. Hoje tinha 6 pessoas aqui na escola dominical. Muitas pessoas que nós conhecemos que sequer fazem parte de uma igreja do Senhor Jesus, que é o corpo de Cristo. A Bíblia diz isso em vários lugares. Paulo diz isso inúmeras vezes. Por acaso nós não conhecemos tantas pessoas que hoje são até identificados como desigrejados, pessoas que não vão a nenhuma igreja e que se satisfazem com pseudo-bênçãos de belas pregações na televisão. Lembra, Caio? Hoje tudo é podcast, tudo é não sei o quê. Ai, que maravilha! Transmitida por pseudo-pastores também. Para quem não sabe, pseudo é mais ou menos sinônimo de falso. De comunidades virtuais. Igrejas virtuais. Não há mais igreja. Muita gente não faz mais parte de igreja presencial. Eu não preciso de você, meu irmão. Eu preciso só ouvir uma pregação bonita no meu celular, no meu computador. Detalhe, eu escolho a pregação mais bonita que eu quiser.
Tem inúmeros pastores de comunidades virtuais, eu vou para aquela que eu mais gosto. Você sabe quem é aquele cidadão? Não. Conheço do smartphone. Ele sabe quem é você? Aí é que a resposta é não mesmo. Como é que ele é seu pastor? Ou seja, pessoas que andam atrás de bênçãos de Jesus, por causa de pregações bonitas que prometem bênçãos. Eu já disse para vocês aqui, eu cheguei na casa de uma irmã daqui da igreja, não está mais aqui, que eu fui visitar e eu entrei na casa da irmã. Quando eu cheguei, a porta do apartamento estava aberta e eu entrei. Ela estava com um copo d'água em cima da televisão, na hora vindo uma pregação daqueles pastores que mandam você botar um copo d'água em cima da televisão. Quando eu cheguei, pastor, continue, irmão, pode beber seu copo d'água. Detalhe, era uma irmã que eu conhecia já há mais de 20 anos na igreja. É assim que funciona. Era assim naquela época. Eu só quero as bênçãos. Quem é o Jesus? Se eu buscar um conhecimento desse Jesus, uma intimidade com esse Jesus, jamais eu vou cair numa palhaçada dessa de botar copo d'água em cima de geladeira e não sei o quê, coisa desse tipo. Hoje, irmãos, nesse texto aqui, nesse mesmo texto que eu já falei tantas vezes, vamos ver qual é o caráter geral desses milagres que Jesus fazia. Por que ele fazia esses milagres? Através desses milagres, o Senhor Jesus apenas confirmava que ele era o profeta prometido lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e 18, a Moisés: suscitarei outro profeta do meio do povo, semelhante a ti, a ele ouvirás. Pronto, era esse o profeta. Era esse o profeta, ele confirmava a sua missão, como está escrito que nós lemos aqui: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermidades entre o povo. Jesus precisava ter vindo aqui na terra para curar alguém? Deus precisava de alguma coisa para vir fazer milagre aqui? Não. Ele curou o rei Ezequias de lá do céu mesmo, simplesmente mandando o profeta passar uma pasta de figo em cima da úlcera dele. Ele precisa vir aqui na terra para ressuscitar alguém como Jesus veio? Não, Deus ressuscitou o filho da viúva lá através do profeta Eliseu. Ele não precisa vir aqui. Ele veio aqui por causa do nosso pecado. Ele veio aqui fazer o maior dos milagres que Deus faz. É superior à criação, que é a salvação dos seus eleitos. Os milagres foi para Jesus confirmar a sua missão. Vamos ver daqui a pouco que aconteceu a mesma coisa com Moisés. Nós já falamos, embora as multidões não estivessem interessadas nos ensinamentos e pregações de Jesus, estamos vendo aqui, iam atrás dele levando toda a sorte de endemoniado, lunático, doente. Era só isso que o povo queria. E ele continuou curando toda a sorte de enfermidade do povo. Por que o Senhor continuou fazendo isso? Por que ele continuou fazendo isso? Graça, irmãos. Simplesmente graça. Exatamente porque as pessoas não criam na sua palavra, pela sua graça, Jesus realizava os milagres para mostrar que ele era o Messias prometido, que ele era o profeta prometido lá a Moisés. Deus não fez a mesma coisa com Moisés? Quando mandou ele para o Egito, lá, vá tirar o meu povo do Egito, ele disse: Senhor, com que cara eu vou chegar lá? Com que cara eu vou chegar lá e dizer para Faraó que o Senhor me mandou para ir buscar o seu povo? O que tu tens na mão? Um cajado, joga no chão. Ele jogou no chão, o cajado virou uma cobra. Pega o cajado, ele com medo, pegou o cajado, virou cajado de novo. Mete a mão no teu ventre aí, ele meteu a mão. Tira a mão, saiu leprosa, branca de lepra, podre. Mete de novo, ele meteu de novo, tira, saiu boa. Aí Deus disse: com estes sinais, tu vai convencer lá o faraó que fui eu que te mandei. Então repare qual é a finalidade de sinais, de milagres. É só para comprovar a palavra de Deus. Jesus, a palavra de Deus. Hoje eu não preciso de milagre nenhum mais para confirmar nada. Eu tenho a palavra de Deus. Normalmente as pessoas recorrem a gente para orar por quem está doente fisicamente.
E me parece que eu deixo transparecer às pessoas que eu não tenho coração, ou que eu não tenho emoção, ou qualquer coisa assim. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade em verificar que o doente lá não foi curado. Deus não quis curá-lo simplesmente. Eu quero saber como é que está o espírito dele. A saúde física dele isso não interessa. Ele vai ter que morrer de qualquer jeito, como eu também, ou como qualquer um. Eu não tenho nenhum desespero em orar para Deus curar alguém que está doente. Deixa ele doente. Vamos orar por ele. Eu quero saber como é que está a salvação dele. É isso que eu quero saber. Como é que está a confiança dele em Deus. A saúde dele pouco se me dá. Ele vai morrer de qualquer jeito. Ou agora ou mais tarde. Eu quero a pessoa curada, tenho piedade dele? Tenho. Mas peraí. Qual o motivo da doença? Tem uma série de coisas que você tem que prestar atenção. Tem uma série de coisas. O que provocou essa doença, se for uma doença? Ou se foi um acidente, o que provocou esse acidente? Foi ele mesmo. Foi a insensatez dele mesmo. Foi a desobediência aos pais, ou foi uma série de coisas. É castigo de Deus? Não. É juízo de Deus. Não é castigo de Deus, é juízo. Então nós precisamos saber. Eu quero saber como é que está a sua vida, não física. Como é que está a sua relação com Jesus? Como é que está a sua santidade? Como você tem lutado por isso? Como você tem se esforçado por isso? Se Deus vai curá-lo ou não, isso aí não faço muita questão de saber, não. Eu peço, e peço com amor para Deus curá-lo. E já tive a oportunidade, pela graça de Deus, de ver uma pessoa curada por uma oração, e isso não me impressionou. Isso não me impressionou. Só me fez chorar convulsivamente quando eu vi aquilo. Já orei depois disso tantas outras vezes e Jesus não curou ninguém mais. Pronto. Então pronto. Ele é quem sabe quem vai curar e quem não vai. Minha obrigação é orar. E orar com amor. E muito mais preocupado em saber como é que está, se é o caso, a doença espiritual dele do que a doença física. Então, irmão, o Senhor continuou curando esses irmãos. O povo precisava chegar à conclusão de que aquele que estava dizendo que era o Filho de Deus era mesmo. Então ele fez vários milagres para o mar, para o vento, ressuscitou defunto, curou leproso. Ele tinha que mostrar que ele era o Senhor da vida, da morte, o Senhor da saúde, o Senhor da doença, o Senhor do dia, o Senhor da noite, o que fosse. O Senhor de demônios, ele expulsou demônios. Era só para isso que ele fazia milagres. Para fazer esses milagres ele não precisava ter vindo aqui. O povo precisava chegar à conclusão que aquele era o poderoso de Deus prometido. Por isso ele curava enfermidades. Por isso ele tinha poder para expelir demônios, como vimos no domingo passado. Quem é este? Que até os espíritos, os maus espíritos, lhe obedecem. Os espíritos imundos lhe obedecem. Quem é esse? Ele é o Senhor dos espíritos, imundos ou bons. Ele é Senhor do céu e do inferno. Ele é Senhor da vida e da morte. Ele disse lá em Deuteronômio também: eu faço o que vê, faço o cego, eu faço o que falo, eu faço mudo, eu firo, eu curo a ferida, eu mato, eu faço viver. Igreja não sabe quem é esse Deus. Igreja só quer Deus que cure. Sim, e o Deus que faz a ferida? Só quer Deus que dê a vida. Sim, e o Deus que dá a morte? É o mesmo Deus. Igreja nenhuma sabe disso. Ele é poderoso para salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, como o escritor aos Hebreus diz, Hebreus 7, 25. E ele faz isso exclusivamente pela sua graça. Não é porque alguém tem algum mérito, merece alguma coisa. Esse é o primeiro aspecto do caráter geral dos milagres de Jesus. Graça. É graça do Senhor. Então não reclame se ele dá ou não é graça? Eu não reclamo quando eu oro por uma pessoa e vejo que não houve resposta nenhuma aparente da minha oração. Não é graça do Senhor? Então eu não tenho que cobrar nada do meu Senhor. Eu apenas oro como ele mandou eu orar. Pronto, orei.
Em segundo lugar, o Senhor fazia milagres com a finalidade de servir de sinais da sua habilidade como médico espiritual. Do jeito que ele curava o corpo, ele tinha poder para curar a alma, que era o que interessava na história. Aquele diante de quem nenhuma enfermidade física mostrou ser incurável, nem mesmo a morte, também pode curar qualquer mal que possa afligir nossas almas, meus irmãos. É para esse. Esse é o caráter geral dos milagres que Jesus fez. Já disse para vocês um dia aqui que eu fiquei cego de um olho por um derrame. E o irmão lá onde está o Hélito, aqui na igreja, ainda do povo de antigamente que eu cheguei e recebi aqui, de lá ele gritou: Deus vai lhe curar, pastor, Deus é grande, vai lhe curar. Eu digo: quem lhe disse isso? Quem lhe disse que Deus vai me curar? Fique você sabendo, se ele curar, ele é meu Senhor. Se não curar, louvado seja Deus do mesmo jeito. Deus não lhe disse isso coisa nenhuma, não. Era só o que faltava. Então, irmãos, nós temos que ver, ele é capaz de curar a alma, do jeito que ele demonstrou aqui claramente diante de todo mundo, que ele curava o corpo, até ressuscitava. Portanto, o que nós temos que saber é: não há coração partido ou duro que Deus não possa amolecer, não há coração partido que Deus não possa sarar. Ele não disse: eu firo, eu curo a ferida. Não há ferida de consciência que ele não possa cicatrizar. Uma vez um irmão meu no telefone disse: eu tenho doenças da alma. Eu disse: pois eu não tenho não. Irmão meu, irmão, papai e mamãe. Pastor. Uma vez no telefone me disse que ele tinha umas feridas da alma. Eu disse: que conversa é essa, rapaz? Eu sou convertido. Eu não tenho ferida da alma coisa nenhuma. Eu não tenho mágoa de ninguém, não tenho rancor de ninguém. Que história é essa? Eu não fui salvo pelo meu Senhor? Esses cultos de cura, não sei o quê. Esse povo não é crente. O povo não sabe quem é Deus. Então, irmão, todos nós somos pecadores, cheios de mazelas, em consequência da queda, em consequência do pecado. Mas Jesus, por seu sangue, nós sabemos disso. Com a sua morte, com a sua ressurreição, e agora pelo seu Espírito, ele pode nos curar inteiramente. E esse é o maior de todos os milagres que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele não veio aqui para simplesmente ressuscitar Lázaro, não. Por exemplo, Lázaro morreu de novo. Adiantou o quê ele ter ressuscitado Lázaro? Nada. Lázaro morreu de novo. Ele queria apenas mostrar que ele tinha poder sobre a vida, sobre a morte. Ele queria mostrar que ele era o Senhor da vida e da morte. É só esse o sentido geral, digamos assim, dos milagres que Jesus fez. Para a tempestade. Quem é este que até a tempestade manda parar? Era só para isso que ele fez esses milagres. Aquele povo não cria na palavra de Jesus e ele sabia disso nos evangelhos em várias ocasiões. Ele disse: eu sei que vocês não creem em mim. E nós sabemos, irmãos, que eles tinham mais motivos do que nós para não crer. Aquele povo, o povo do Velho Testamento e até o povo ainda do tempo de Jesus, todos enganados pelos fariseus, eles tinham mais motivos para não crer do que nós. Eles tinham apenas as promessas do Velho Testamento. E quando o Messias prometido no Velho Testamento chegou, eles não reconheceram. Pelas próprias Escrituras, eles achavam que esse Messias era uma espécie de segundo rei Davi, poderoso para libertá-los da escravidão de Roma, do jugo de Roma. Eles achavam que era alguém vitorioso. Aí me chega um cara montado num jumentinho que foi crucificado. Isso é lá Messias de nada? Então, repare, eles tinham muito menos motivo do que nós para crer em Jesus. Eles tinham apenas as promessas. E imaginavam por essas promessas, pelo ensinamento errado, que viria um poderoso para libertá-los numa espécie de guerra. Pois bem, irmão, nós temos as Escrituras para nos ensinar que não é assim como eles imaginavam.
Nós temos as escrituras para ensinar que é aquele pobretão, filho de José e Maria, que entrou em Jerusalém montado no jumentinho e que foi crucificado como um maldito. Porque a Bíblia já está interpretada para nós. O Velho Testamento já está interpretado no Novo Testamento. Nós temos mais condição de conhecer o Messias, de entender quem é o Messias, do que aquele povo. Nós temos as promessas e o cumprimento das promessas. Nós temos todo o plano de Deus explicado para nós na Bíblia. O Messias veio cumprir a lei e cumpriu. Morreu a nossa morte e ressuscitou a nossa vida. Nós sabemos de tudo isso. Então, basta buscá-lo diligentemente, pelo estudo da sua palavra, em oração. Então, por que os irmãos não se preocupam com isso? Eu repito isso aqui quase todo domingo. Quase todo estudo bíblico de segunda-feira com 10 pessoas aqui. Escola dominical com 6. Não há outra resposta, irmãos, porque não são salvos. Não há outra resposta. Não sabem quem é Deus. Não sabem quem é esse menino. Ele quer milagre. Ele quer milagre. Se tiver algum milagrezinho aí, pastor, eu tô doido por um milagrezinho qualquer aí. Se tiver desempregado, eu quero emprego, pastor, ore aí pelo meu emprego. Se tiver doente, pastor, eu quero ficar bom, ore aí. Sim. E por que você não quer saber quem é Jesus? O Senhor do milagre e o Senhor da doença. O Senhor da cura. Você só quer a cura, mas não quer saber quem é o Senhor da doença e da cura. Essa pessoa não é salva. Terrível assim. Então, meus filhos, nós precisamos entregar a nossa vida a Ele, buscá-lo de todo o coração, porque Ele é o Todo-Poderoso que veio nos salvar. Ele não veio aqui curar a doença de ninguém, não. Ele apenas demonstrou que Ele é poderoso para salvar pelos sinais, pelos milagres que Ele fez. Serviram de sinais para o grande milagre da salvação. Jesus disse isso. Ele uma vez disse isso. Porventura, vocês pensam que na época que Deus mandou Elias para a viúva de Sarepta lá, vocês pensam que não existia viúva em Israel? Existia. Mas ele mandou para aquela viúva lá porque ele quis. Quando foi curado os leprosos, vocês acham que só tinha aquele tipo de leproso, o Naamã? Vocês acham que não tinha leproso em Israel? Também tinha. Mas Deus apenas curou aquele porque ele quis. Então, irmãos, as pessoas não sabem quem é Deus. Aí vivem de igreja em igreja, atrás de milagres, atrás de bênçãos. Não querem o Senhor das bênçãos, querem apenas as bênçãos do Senhor. Alguma novidade? Não, já era assim no tempo de Jesus. Está aqui, li para vocês. Em terceiro lugar, irmão, já vimos em primeiro lugar e segundo lugar, em terceiro lugar. Os milagres de Jesus tinham como propósito nos mostrar como Jesus é compassivo. Compassivo ou compaixão é sentir as dores do outro. Estão lembrados que Jesus olhou para Jerusalém, quando ele chegou lá para ser crucificado, e disse: "Ô Jerusalém, como eu quis te agasalhar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos, mas tu não quiseste, mataste os teus profetas." Jesus sabia que todo aquele povo estava condenado. Todos eles estariam gritando depois da manhã: "Crucificam, crucificam, crucificam." E ele, pela sua graça, ainda pediu: "Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem." Então a compaixão de Jesus, meus filhos, ele não rejeitou naquela ocasião ninguém que viesse atrás dele. Está aqui dizendo, traziam todo tipo de... Então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, traziam para ele e ele os curou, sabendo que ninguém cria nele. Ele nunca deixou de atender e curar nenhum dos que chegaram a ele, como vemos no texto aqui, que pela sua graça foi escrito
para o nosso ensino. Eu repito também esse versículo de Paulo, Romanos 15:4, quase todo domingo. Nós temos a Escritura para nos mostrar estas coisas. Ele naquele tempo não tinha não, só tinha o Velho Testamento, que precisava de uma interpretação correta, e era dada uma interpretação errada pelos mestres de Israel, que eram os escribas, fariseus e saduceus. Pois a igreja hoje é do mesmo jeito, com pastores dando interpretação errada para o povo que só quer saber de bênção. É isso que o pastor dá para o povo, bênção. Quem é Jesus? Quem é Deus? Não, isso aí ele é poderoso só para nos abençoar. Eu vi e ouvi um pastor dizendo daqui no púlpito, não aqui na minha igreja: se Deus não me abençoar, para que eu quero esse Deus se ele não me abençoar? Para que eu quero esse Deus se ele não me abençoar? Eu vi, por incrível que pareça. E esse homem leva multidões, milhões e milhões e milhões atrás dele. Então, irmãos, Romanos 15:4 está escrito que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então nós temos a palavra de Deus aqui, tudo bem explicadinho, e um pastor para nos ensinar, como o Senhor deixou. Para que o conheçamos, a sua palavra de ensino deve nos consolar, deve nos confortar, deve nos encorajar a buscar a sua presença, porque sabemos que os seus ouvidos estarão abertos, sempre atentos, prontos a ouvir aqueles que o buscam. Para isso é necessário que tenhamos esperança, que nos entreguemos verdadeiramente aos seus cuidados, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nunca nos esqueçamos, querido, de outro versículo de Hebreus: Jesus ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. E eu tenho a dizer para vocês o que eu digo sempre aqui também: os pastores falsos também são os mesmos daquele tempo dos profetas lá do Velho Testamento, são os mesmos do tempo de Jesus, são os mesmos de hoje. Ensinando e entregando bênçãos, 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 bênçãos. Jesus, não. Esse aí é só o Jesus da bênção. Mas o Jesus da Bíblia não é, não. Nós precisamos saber quem é o Jesus da Bíblia. Ontem, hoje, o mesmo será para sempre, Hebreus 13:8. Portanto, ele continua disposto a nos acolher do mesmo jeito que fazia naquele tempo. Ele continua disposto a nos ouvir do mesmo jeito que fazia naquele tempo. Ele continua capaz de curar e salvar do mesmo jeito que fazia naquele tempo. A questão é, será que nós vamos ouvir dele? Esse povo não crê em mim, só quer as bênçãos. A diferença daquele tempo e de quem é salvo é que as multidões não acreditam na palavra do Senhor, eles só querem ser abençoados. Nós acreditamos na palavra do Senhor. A questão é, acreditamos mesmo? Então, irmãos queridos, se acreditamos, o que se espera de nós é que nos entreguemos realmente a Ele de todo o coração, certos de que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Todo-Poderoso em quem podemos confiar. Então, ouçamos a sua voz e o sigamos confiantes, certos de que Ele nos está levando para a glória eterna do Pai. Não interessa o que aconteça aqui, nesse mundo inteiro que jaz no maligno, e nós estamos dentro desse mundo, amaldiçoado pelo próprio Deus. Ele vai nos levar dentro desse mundo amaldiçoado por Ele, até o dia em que Ele quiser. E dentro desse mundo amaldiçoado está incluído as doenças, perseguições, como Ele prometeu, está aqui, está tudo aqui. Não há qualquer promessa de vida mansa para a igreja.
as promessas de Jesus e a prática dos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, nas suas cartas, tempo todo perseguição contra os cristãos. Isso está na palavra. Mas não serve. Eu sei que vocês não creem em mim. Jesus disse tantas vezes. Pois é, o povo não crê mesmo não. Ele crê nos pastores que estão aqui prometendo bênção, 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 o tempo todo. Contra o que a Bíblia diz. Totalmente contra. Uma igreja onde tem quem ensine o que está escrito na Bíblia. Jamais terá plateia. Jamais terá plateia. Ouçamos a voz do Senhor, meus irmãos, e sigamos confiantes, certo de que Ele está nos levando para a glória eterna do Pai, sendo este o maior de todos os milagres que Ele veio fazer aqui na terra e continua a realizar lá do céu até o dia que Ele voltar aqui para buscar a sua igreja. Pai, aqui estão todos os que Tu me deste, nenhum eu perdi. Os outros milagres, seja pela sua graça, pela sua compaixão, apenas serviram e até servem ainda como símbolos, servem como sinais do seu poder absoluto sobre a criação. Um sinal não tem importância nele mesmo. Você vê uma placa de trânsito, ponte sobre o rio tal a 200 metros. Essa placa não tem sentido nenhum nela mesma se não tiver um rio a 200 metros. Então, tudo que é sinal ou símbolo, o que interessa é o que é sinalizado, é o que é simbolizado. Então, os milagres de Jesus serviam para mostrar quem Ele é. É só isso. Ele é o Senhor da vida, da morte, da doença, da saúde, do céu, do inferno. As pessoas não querem saber disso. Elas só querem receber bênçãos. E nunca vão entender quando Paulo diz, já pregamos aqui um dia desse, que a gente tem que se regozijar também nas tribulações, nos sofrimentos. É tudo isso escrito na Bíblia. Isso é Deus cuidando de nós. Os outros milagres, irmãos, pela graça, pela compaixão de Jesus, são apenas símbolos, sinais do seu poder absoluto sobre a sua criação, exatamente para que confiemos nele, na esperança maravilhosa de que louvaremos o seu nome como nosso Senhor, não apenas aqui, mas desde aqui até o dia em que nos encontrarmos com Ele, para louvor da glória do meu Senhor, para sempre. Louvado seja Deus. Amém.